Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos fazer o exercício 1 do Tetra 2, página 575, tá? Exercício da Unesp aí. O cara fala assim, ó. No circuito dado, o E1 vale 24 volts, o E2 vale 12 volts e o R vale 6 ohms. Quais as correntes I1, I2 e I3 em módulo? Tá bom? Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que olhar aqui para I1, I2 e I3. Ele não colocou o sentido. A gente precisa colocar o sentido aqui, ó. Então, vou marcar aqui que aqui é vermelho, tá certo? Corrente vermelha. O I1, vamos dizer que é para cá. Esse aqui é o I1. O I2, vamos dizer que é para cá. Esse aqui vai ser o I2. E o I3, para eu ter uma malha aqui, a gente vai dizer que é para cá, tá? Esse 3 para cá ele vai dar negativo. Mas tudo bem, tá bom? Muito bom. Aí a gente vai chamar esse nozinho aqui de nó A. Aí eu vou ter o sentido das tensões, tá? Tensão vou mudar para azul. Se a corrente entra pela esquerda, a tensão maior no resistor é do terminal esquerdo. Se a corrente é para baixo, a tensão maior no resistor é o lado de cima. E se a corrente é para cima, a tensão maior no resistor é a que fica para baixo. Olha aí. Tá bom? Aí eu vou fazer o sentido de giro, tá? Vai ficar estranho porque um sentido vai ficar para um lado, o outro vai ficar para o outro, mas não faz mal. Esse aqui vamos dizer que eu tenho o sentido alfa, e esse aqui para acompanhar a corrente é o sentido beta, tá bom? Fazendo assim, eu garanto que as tensões dos meus resistores, nos resistores, elas são sempre negativas, então dá menos confusão. Só preciso me preocupar com geradores, tá? Então, do nó A. Então, vou trocar aqui para azul, fazer com uma cor legal. No nó A, a somatória das correntes que entra é igual à somatória das correntes que saem do nó. Quem que entra? I1 e I3. Então, eu vou ter que o I1 mais o I3 tem que ser igualzinho ao I2, tá? Malha alfa. Malha alfa, o que é que eu tenho? Tá certo? Malha alfa eu tenho, partindo do E1, tá? O E1, o sentido de giro, sai pelo positivo. Então, eu vou escrever aqui que o E1 menos o U1 menos o U2, porque ele entra, o sentido de giro entra pela flechinha, pelo positivo, menos o E3, o E2, isso tudo tem que ser igual a zero, tá? Trocando U por R vezes I, a malha alfa, eu vou ter que o E1 menos R vezes I1 menos R vezes I2 menos o E2 é igualzinho a zero, tá? Muito bem. Colocando os valores, o E1 é 24 volts, 24, o R é 6, 6 e 1, menos o R também é 6, e 2, menos o E2, que é 12, isso tudo tem que ser igual a zero. Ajeitando isso, tá? Só confirmando. O E1 é 24, o E2 é 12 e todos os R são 6. Muito bem. 24 menos 12 dá 12. Então vai ficar menos 6 e 1 menos 6 e 2 é igual. 24 menos 12 dá 12, passa para lá, menos 12. Tá? Ó, juventude, tem uma linda equação aí, múltipla de menos 6.
Então, eu vou dividir essa equação inteira por menos 6, tá? Então, aqui eu vou dividir por menos 6, tá certo? Se eu divido isso por menos 6, troca aqui para azul de novo. Menos 6 dividido por menos 6 dá 1. Então, aqui vai ficar I1 mais I2 é igual a 2. Aí, bonitinho. Agora, vamos fazer uma coisa, ó. A equação a equação do nó lá, ela tem I1, I2 e I3 de incógnitas. Aqui eu tenho I1 e I2. Quando eu fizer na beta, eu vou ter I2 e I3. Então todas têm I2. Então se eu deixar todo mundo em função do I2, eu consigo substituir lá e calcular o I2. Então eu vou fazer a conta de quanto é o I1 em função do I2. Ele vale 2 menos I2. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou fazer por substituição. Onde está escrito I1 lá em cima, eu vou colocar 2 menos I2 daqui a pouco, tá? E está faltando a malha beta. Na malha beta, eu tenho o seguinte. Se eu pego o sentido de giro aqui no anti-horário, tá certo? O giro entra pelo positivo. Se ele entra pelo positivo no E2, o E2 também é negativo. Então vai ficar menos E2 menos o U2 menos o U3 é igual a zero, tá? Não tem mais E's aqui, é só isso. Trocando aí, o E2 é 12, então vai ficar menos 12, o U2 é R vezes I2, e o U3 é R vezes I3. Tudo isso é igual a zero. Então, muito bem. Se o R vale 6, aqui vai ficar menos 12, menos 6 e 2, menos 6 e 3 é igual a zero. Ajeitando isso, tá certo? Eu já posso dividir aqui por menos 6 também, tá? Então vamos pegar uma canetinha vermelha para poder fazer isso. Dividido por menos 6. Tá legal? Aí vai ficar o quê? Troca de novo para azul. Vai ficar I2 mais I3 é igualzinho. Aí daria 12, mas divide por menos 6, então vai dar menos 2. Ok? E, adotando a mesma estratégia, eu preciso saber quanto que é I3 em função de 2. Então, passo o I2 para lá. Então, o I3 é igual a menos I2 menos 2. Aí a gente substitui tudo na primeira. Tá legal? Então, como que era a primeira? I1 mais I3 igual a I2. Então, vou escrever aqui I1 mais I3 é igualzinho a I2. Então, eu vou ter que o I1, na verdade, é 2 menos I2. Então, no lugar do I1, eu escrevo 2, não assim, direitinho, 2, menos I2. 2 menos I2 é o I1, tá? Mais I3. O I3 é menos I2, menos 2. Menos I2, menos 2. Eita, vai dar zero isso. Ah, quando dá zero é bom. Menos conta para fazer. É igual a I2, tá? Então, é igualzinho a I2. Só que eu falei que vai dar zero. 2 menos 2 é zero. Então, esse troço vai ficar esquisito. Vai ficar
E 2 é igual a menos 2 e 2. Tá certo? E 2 é igual a menos 2 e 2. Aqui do lado esquerdo vai ficar menos 2 e 2. Isso é igual a I2. Isso só pode acontecer se o I2 for zero. Então, I2 é igual a zero. Entendi. Tá? I2 é igual a zero, a gente já poderia marcar aqui a alternativa B. Tá bom? Nós vamos achar o I1 e o I3. O I1 é 2 menos I2. Então, I1 é 2 menos I2. Se o I2 é zero, então I1 é igual a 2 amperes. Tá legal? E o I3, como eu esperado, ele deu negativo, porque eu logo de cara vi que ele era para baixo, não para cima. Tá certo? Então, o I3 é menos I2, menos 2. Se o I3 é menos I2, que vale zero, menos 2, então o I3 vai ser igual a menos 2 amperes. O que significa esse menos? Significa que ele é para o outro lado que eu disse que ele era. Tá? Por isso que ele fala aqui, ó, em módulo. Em módulo, o I1, I2 e I3 vão ser 2, 0 e menos 2, e 2, tá? Então, o módulo de I1 é 2, o módulo de 2 é 0 e o módulo de 3 é 2. Alternativa certa, alternativa B de Berenice, tá? Então é isso. Dúvidas? Fala lá no chat.